Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe essa quarta-feira. Deus abençoe você nesse dia, abençoe sua casa, abençoe sua família, amém? Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você aqui nesse dia. Uma palavra de fé para o teu coração, para que Deus venha abençoar a tua vida, abençoar a tua casa e abençoar a tua família, amém? Deus é fiel, irmão. A gente passa pelas lutas, pelas provas, mas Deus está sempre nos honrando, sempre nos justificando. Porque quem justifica a gente é Deus. Não espere ser justificado pelo homem, não, que o homem não pode te justificar. O homem também é falho, o homem também peca, tá entendendo? Mas Deus é fiel na nossa vida. Deus é Deus de confirmação, que dá vitória na hora que você estiver passando por a pior luta do mundo, tá entendendo? Deus está ali para te dar livramento, para te guardar e te proteger, porque o inimigo, ele é tentador, ele vai sempre tentar o cristão, sempre vai querer provocar o cristão, mas Deus é com nós, Deus é na nossa vida, na tua vida, com a tua família aí, tá? Amém? Então, Deus tem uma bênção para te entregar nessa manhã e o inimigo não pode impedir você de ser abençoado, tá entendendo? Não é porque você está passando uma luta, passando uma prova, tá entendendo que você não é um filho de Deus ou uma filha de Deus, não. Você é filho de Deus e a bênção do Senhor chegará na tua casa, na tua família, porque Deus é fiel. Eu quero ler uma palavra aqui que você pode já ter lido muitas vezes aí na tua Bíblia, tá entendendo? Mas a gente sempre tem que estar lendo, porque tem gente que está passando, tá entendendo, irmão, por a mesma situação e não sabe por quê, porque Deus está te provando, Deus está te provando para te aprovar. Quando você vai fazer uma faculdade, quando você vai fazer uma prova no colégio, você primeiro estuda, primeiro, está entendendo, você passa pelos estudos, pelas matérias, para quando chegar no dia da prova, você saber responder certo para poder ser aprovado. Então você está sendo provado para ser aprovado por Deus em nome de Jesus Cristo, amém? Então, aqui no livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 1, eu vou ler aqui que diz assim: a tentação de Jesus. Tá entendendo? Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, tá entendendo? Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás no deserto, tá entendendo? Por que Deus levou Jesus para o deserto? Porque o Espírito Santo levou Jesus para lá para o deserto, porque no deserto não tem recurso nenhum, tá entendendo? Para você se apegar com aquilo, só tem somente você, o anjo de Deus e a tua fé que tu tem em Deus, tá entendendo ali, para te guardar, para te livrar. E tava Jesus e o diabo ali, cara a cara, tá entendendo? O diabo tentando Jesus. E você também é tentado, é provado, é cutucado pelo inimigo para ver o que é que tem na sua vida, tá entendendo? A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração tá cheio. Se na hora da luta, na hora da prova, na hora da provocação, a tua palavra sair só bênção, só vitória, só palavra de fé, tá entendendo? O diabo vai ficar envergonhado, mas o que não pode sair da tua boca é palavra torta, é xingação. Nada disso pode sair da sua boca, porque você é um homem de Deus, uma serva de Deus, e Deus é contigo, tá entendendo? Deus é contigo para te guardar e te livrar. Porque quando ele bota você numa prova, ele se responsabiliza por você. Então Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo, conduzido, tá entendendo? Pelo Espírito Santo, para o diabo tentar ele lá, porque o diabo queria derrubar Jesus, queria que Jesus fizesse a vontade dele, mas Jesus não faz a vontade do diabo nem a vontade de homem, ele faz a vontade dele na tua vida e na minha vida. Então diz assim, depois de ele ter sido batizado, ele foi conduzido ao deserto. Ele diz assim, ó, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome, tá entendendo? Jesus, depois de jejuar, tá entendendo? A gente tem que pedir a Deus essa graça de a gente se consagrar, de a gente jejuar, porque quanto mais você consagra a sua vida, Deus purifica você, Deus te limpa, e o inimigo está sempre com inveja porque você está se aproximando de Deus, tá entendendo? O diabo, ele sabe quem é Deus e ele sabe que Deus existe e sabe que Deus é contigo, por isso que ele fica tentando, te provocando, para você pecar, para você errar, para você sair dos propósitos de Deus. Mas Deus não vai deixar isso acontecer na sua vida, não, porque ele se responsabiliza por essa prova que ele te colocou aí, amém? Que Deus venha nesse dia, tá entendendo? Abrir a tua mente para você saber que você não está sozinho, você está sendo conduzido pelo Espírito para passar por esse propósito, por essas coisas que você está passando, mas Deus vai te dar vitória. Aqui embaixo diz assim, ó. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias, tá entendendo? Teve fome, tá entendendo? Quando a pessoa jejuma, logo que termina de jejuar, a pessoa sente fome. É normal a pessoa sentir fome e quer comer.
pessoa quer comer um pedacinho de pão ali, quer comer um pratinho de comida, tá entendendo? Mas é nessa hora aí que você tem que vigiar, porque é nessa hora que o inimigo vai investir, tá entendendo? Que você tá com vontade de comer, ele vai querer que você faça a vontade dele. Você não pode fazer a vontade do inimigo, você tem que fazer a vontade de Deus. Você tem que fazer o que Deus quer que você faça, tá entendendo? Então ele falou pelo Espírito. E depois, aí disse assim, ó, então o tentador aproximou-se, tá entendendo? O tentador aproximou-se dele e disse, se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão, tá entendendo? Você vê que ele queria dar uma ordem para Jesus fazer o que ele queria, tá entendendo? Não tem gente que diz assim para você, se tu é crente, se tu tem o Espírito Santo, então ora para essa pessoa para ela ser curada, faz isso, tá entendendo? Faz isso, Jesus não fez, tu faz também. Você não pode fazer a vontade do diabo, você não tem que fazer a vontade de ninguém, você tem que fazer a vontade de Deus. Se Deus quiser te usar para curar alguém, Deus vai usar e vai curar. Se Deus quiser usar a tua vida para libertar alguém, Deus vai usar e vai libertar, porque tu é homem de Deus, servo de Deus, tu tem o poder e a autoridade do Espírito Santo para expulsar, para curar e libertar, mas tudo isso acontece se Deus quiser usar a tua vida para fazer, não é o inimigo te forçar a fazer uma coisa que Deus não quer que você faça naquela hora, que Deus não está mandando você fazer e você querer fazer para mostrar para ninguém que você é, não. Porque quem é na tua vida é Deus, quem é na minha vida é Deus, e Deus é quem tem que ser exaltado, Deus que tem que ser glorificado, não é o inimigo que tem que ordenar nós fazer nada, não, que a gente não tem que fazer a vontade do diabo. Então, se Jesus fizesse aquilo que ele pediu ali, Jesus estava fazendo a vontade dele, porque não era a vontade de, tá entendendo? De Deus que fosse feito daquele jeito ali, mas ele queria que Jesus servisse a ele, fazesse a vontade dele, mas Jesus não. Aí diz assim, ó, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, tá entendendo? O homem não vive só de pão, tá entendendo? Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É disso que o homem vive. O homem de Deus, a serva de Deus, o servo de Deus, ele vive da Bíblia, da palavra, comendo a palavra todo dia, orando, buscando, jejuando, tá entendendo, irmão? A palavra viva de Deus é Jesus Cristo. Você tem que estar todo dia buscando a graça, buscando o entendimento, o conhecimento, para você vencer o mal, vencer a maldade desse mundo. Então, que nesse dia, tá entendendo? Se você estiver passando por alguma luta, por alguma prova, por alguma provocação, tenha fé em Deus, confie em Deus, que Deus já está preparando as tuas bênçãos, que os anjos estão vindo aí para entregar as tuas bênçãos, que nem entregou aqui na mão de Jesus. Diz assim, ó, então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo, e disse-lhe: se és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e ele te sustentará com a mão para que não tropece em pedra alguma, tá entendendo? Então você vê aqui que ele outra vez, dizendo, vê como ele conhece a Bíblia, como ele sabe o que está escrito, como ele sabe que está na Bíblia aquilo que ele está mandando você fazer, porque ele quer que você faça o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, mas Deus não quer, não é da vontade de Deus, tá entendendo? Que você faça isso. Não é da vontade de Deus que você sirva a vontade do inimigo. Você só faz as coisas quando Deus te ordenar, quando Deus mandar você fazer, você vai e executa, porque Deus é contigo, tá entendendo? Por isso que às vezes a pessoa quer fazer muitas coisas sem Deus dar direção e depois termina se entristecendo, fica fraco, tá entendendo? Fica humilhado, tá entendendo? O inimigo acusando ele, e tu não diz que é, tu não diz que faz, tu não diz que Deus faz, porque não faz, mas não é assim não, irmão. Deus usa o homem na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Não é para a gente estar fazendo por aí o que os outros mandam fazer, o que os outros pedem para fazer, não, que a gente não somos cobaia de ninguém, não. A gente somos servos de Deus, somos filhos de Deus. Então a gente tem que obedecer ao nosso Pai, amém? Jesus lhe respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, tá entendendo? A gente não pode tentar a Deus. Eu quero isso, eu vou fazer isso, porque Deus é na minha vida, porque Deus é comigo, e tem que ser feito, porque está escrito. Não, não é assim não, mano. Ninguém pode botar Deus no canto da parede e dizer que quer isso, que quer aquilo para Deus fazer, não, que Deus não faz. Deus faz as coisas para os filhos dele, que obedecem a ele, que anda nos caminhos dele, que faz a vontade dele e que agrada a ele, tá entendendo? Então Deus abençoa os seus filhos, suas filhas, aquele que está na condição de ser abençoado, tá entendendo? Porque o homem é abençoado por Deus quando ele está na condição, na posição de ser abençoado por Deus. E a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor
alcança aqueles que o servem, aqueles que o temem, tá entendendo? Então, as bênçãos do Senhor hão de chegar até você. Diz assim: o diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: eu te darei tudo isto se prostrado me adorares. Está entendendo? Mentiroso. Como é que ele vai dar uma coisa que não é dele? Que Jesus criou o céu, criou a terra, e criou toda a criação de vida que há nela, criou todo ser humano, criou tudo, tá entendendo? Tudo é de Jesus, tudo é de Deus. E por que ele quer dar uma coisa para Jesus que não é dele, tá entendendo? Já tá mentindo aí, tá entendendo? Dizer que dá tudo se não é nada dele, tá entendendo? Não dá nada. Tudo Deus fez para o homem desfrutar. Deus fez o trabalho, Deus fez a mulher, Deus fez os animais, fez os bichos para os homens se alimentar dos bois, das galinhas, dos gados. Deus fez tudo para o homem, tá entendendo, irmão? Não precisa o homem pedir nada para Satanás, ele tem que pedir para Deus. Se é de Deus, Deus vai dar na mão dele aquilo que ele precisa, a necessidade dele. Não precisa ele ficar aí pedindo nada para Satanás, nem para homem, nem para ninguém, não. Porque Deus usa quem ele quer para abençoar o servo dele. Deus usa aquele que ele prepara para o coração para abençoar você, para abençoar a tua família, para abençoar a tua casa, tá entendendo? Deus tem as armas dele, os instrumentos dele nessa terra aqui, que são usados por ele para abençoar aqueles que servem a Deus, aqueles que andam na presença de Deus, tá entendendo? Deus não precisa pedir nada para o diabo para te abençoar, não. Deus faz, na hora que ele vê que chegou a hora de te abençoar, ele vai te honrar, em nome de Jesus Cristo. E diz assim: então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e vieram os anjos e passaram a servi-lo. Glória a Deus. Você está vendo como é que Deus faz, irmão? Tentou, provocou, insultou Jesus, está entendendo? E Jesus não caiu nenhum mandato de Satanás, está entendendo? Quando ele veio assim, Jesus disse: vai-te daqui, Satanás, some daqui, está entendendo? Porque está escrito que só o Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. Sirva a Deus, irmão. Honre a Deus na tua vida, honra a Deus nas tuas coisas que tu tem, na tua família, honra a Deus com todos os bens que Deus te deu, tá entendendo? Porque Deus é contigo, Deus vai te dar vitória, Deus vai te livrar de tudo isso que está acontecendo aí na tua vida, tá entendendo? Quantas bênçãos, quantos livramentos Deus não já te deu, quantas coisas maravilhosas Deus não já fez na tua vida, será que você tem motivo para duvidar dele? Então confia nele que ele é contigo, tá entendendo? Ele vai te honrar, ele está te honrando hoje. Na hora que você abrir esse vídeo para escutar a palavra de Deus, escuta até o fim. Vai até o fim, porque Deus é contigo, amém? Que Deus te abençoe. Tenha uma boa quarta-feira. Tenha uma boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe teu resto da semana, teu final de semana que está para vir aí, tá entendendo? Que Deus abençoe tudo que é teu e que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida. Se inscreva nesse canal. Sempre, todo dia de manhã, abra um vídeo para escutar uma palavra de Deus todo dia para o teu coração aqui desse canal, amém? Porque eu prego a palavra de Deus. A palavra de Deus é que te liberta, é que te cura, é que te sara, que te dá livramento, tá entendendo? E guarda você e toda a sua família. Então, que Deus seja na tua vida nesse dia. Receba a palavra de Deus, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Eu vou orar pela tua vida para que Deus confirme essa vitória para você, amém? Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a vida dessa irmã, Pai. Abençoe a vida dessa mulher, desse homem, Pai, que vai ouvir essa palavra, que vai abrir esse vídeo para ouvir a tua palavra, Pai. Honra ele, meu Deus. Guarda a vida dele debaixo das tuas mãos poderosas, Pai. Acampa teus anjos, meu Deus, e livra de tudo quanto foi investido de Satanás, meu Pai. Tudo quanto foi investido do diabo contra essa igreja, contra essa casa, contra essa família, meu Deus, eu entrego nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa teu povo. Abençoe aquele judeu ali em Jerusalém, Pai. Livra teu povo, meu Deus, das investidas do inimigo, Pai. Eu entrego tudo nas tuas mãos nessa manhã e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém, Jesus. Que Deus te abençoe e tenha uma boa quarta-feira. Amém.